Bem-vindo ao canal Seja Justiça, meu nome é Ítalo Dias e este é o nosso quadro Aprendendo Direito. No Aprendendo Direito de hoje, iremos falar sobre os crimes contra a paz pública. Os crimes contra a paz pública estão no capítulo 9, tá ok? E fala de 4 crimes, tá? Que é o crime 286, que é incitação ao crime, 287, apologia ao crime, 288, associação criminosa e 288-A, que é a constituição de milícia privada, tá? Nesse vídeo nós iremos falar sobre os dois primeiros, tá? Incitação ao crime e apologia ao crime, que são bem parecidos, mas vamos ver rapidinho sobre eles. Antes de tudo, esses crimes falam sobre crimes contra a paz pública. E o que é paz pública? Existe uma definição de Jesus Damásio, que é muito... todos os professores falam sobre essa definição, que é o seguinte: sentimento de paz, de tranquilidade, ao qual tem direito todas as pessoas, e sem a qual torna-se impossível o desenvolvimento e a sobrevivência dos componentes de determinada coletividade. Não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Tá? Mas como é muita coisa, eu não saberia se não fosse lendo aqui, para entender paz pública. É um espírito de tranquilidade, de harmonia, de equilíbrio entre as relações das pessoas, tá? Só para você ter uma ideia, tá bom? E aí quando você vem o crime de incitar ao crime, ele fere essa paz pública. Incitar nada mais é do que estimular, tá bom? Então, vamos aqui nos verbos: estimular, provocar, induzir, instigar, né? Então você vai estimula o crime. Então, o crime de incitação ao crime, você está estimulando o crime. Agora vamos a algumas particularidades. Primeira coisa, esse crime tem que ser público. Você tem que preparar esse crime para fazer de forma pública. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que você sobe no palanque e começa a dizer: vamos cometer o crime tal. Começa a estimular as pessoas a cometer aquele crime. Você faz de forma pública. Essa divulgação pode ser falada, pode ser um discurso, pode ser panfletos, cartazes, pode ser comunicação na rádio, pode ser internet, muito usado no dia de hoje. Então tome muito cuidado com o que você coloca nas redes sociais. Você pode, sem querer, estar cometendo crime, né, de incitação ao crime, tá? E esse tipo de crime, ele tem que alcançar de forma pública de muitas pessoas, ainda que alcance apenas uma, mas a intenção era alcançar pública. Porque existe crime, admite tentativa. Como assim? Vamos imaginar que eu queira induzir as pessoas a fazer um determinado crime, incitar as pessoas a fazer um determinado crime. Aí eu faço um montão de panfletos, vários folhetos e vou divulgar. Na hora que eu ia divulgar, a polícia vai e me para, vê os meus folhetos e eu sou preso por incitação ao crime. Ah, mas não divulguei para ninguém. Mas a minha intenção era distribuir aqueles panfletos. É que houve tentativa. Na hora que eu ia distribuir, eu fui bloqueado pela polícia. Tá bom? Então é um crime que admite tentativa. Alguns dizem que não, mas a maioria das correntes acredito que entendem que existe tentativa quando não é de forma oral. Oral já falou, acabou. Tá bom? E outra, isso não pode ser um crime genérico. Por exemplo, eu não posso chegar: vamos cometer crimes. Não, eu tenho que ser bem específico. Vamos roubar, vamos matar, olha pessoal, vamos saquear, vamos fazer alguma coisa desse tipo. Eu tenho que incitar publicamente e tenho que dizer bem específico a respeito de qual crime que é, tá bom? Uma coisa interessante para se falar sobre o crime de incitação ao crime é sobre você estar fazendo isso numa reunião familiar. Isso não é crime. Vamos imaginar, você está fazendo um churrasco lá com sua família, está somente seus familiares, e você começa a fazer
uma incitação ao crime. Isso não é um crime, isso é bobeira mesmo, tá? Outra coisa, o crime de incitação ao crime, ele tem pena de 3 a 6 meses, mas que muitas vezes é convertida em multa, porque o código assim prevê. Então é um crime, de certa forma, leve, né? A pena é muito leve. Só que, se você fizer um crime de incitação ao crime, de caráter político, tá? Com caráter político muito forte, você pode ser enquadrado no crime de segurança nacional. Já sai do crime, tá, de incitação ao crime, vai para a segurança nacional. Aí o negócio complica. Um outro exemplo, vamos imaginar que a pessoa faça um crime, uma incitação, só que com caráter de preconceito, com caráter racista, vai para outro crime. Um outro exemplo, você faz uma incitação ao genocídio, tá? A matança de milhares de pessoas, ao genocídio, tá bom? Ou a um determinado grupo de pessoas, uma certa etnia, né? Faz um crime de genocídio, caracterizado de genocídio. Você faz uma incitação a esse tipo de crime. Isso então não é incitação ao crime. Você pode ser enquadrado no crime de genocídio. Então, algo muito perigoso, e você tem que tomar muito cuidado. Você pode fazer isso através das redes sociais, panfletos, essas coisas. Então, tome muito cuidado na forma de você se expressar, tá? Deixa eu ver se faltou algum detalhe. Não, foi legal. Sim, uma coisa interessante. Vamos imaginar que você esteja numa praça e de repente dá a louca, aí você começa a falar assim, pessoal, vamos saquear o supermercado, vamos saquear, faz aquela incitação e aquela manada de pessoas vai lá e saqueia o supermercado. Existe, para alguns estudiosos, uma prática de 2 crimes aí. Você pode ser condenado ao crime de incitação ao crime e ao próprio saque, né? Mas eu não fui lá para sacar, eu não roubei nada, eu só incitei, né? Mas o que acontece? Algumas pessoas acreditam que você acabou cometendo outro crime. Você entra no concurso formal de crimes, tá? Você é enquadrado dessa forma. Outros acreditam que não, você somente incitou, vai responder apenas pela incitação de crime. Outros pelos 2, tá bom? Agora vamos falar sobre apologia ao crime. É algo muito parecido, a linha é muito tênue entre incitar um crime e fazer apologia ao crime. A diferença, alguns até acham que a apologia é uma forma indireta de incitação ao crime. Qual é a diferença principal de incitação e apologia? A apologia você faz uma espécie de culto, né, de exaltação, você é uma adoração, você só falta a glória a Deus, fazer uma estátua, uma escultura, tá? Colocar no altar um determinado crime ou criminoso. Você faz uma adoração, uma reverência, um culto, uma exaltação a um crime, ao criminoso, tá bom? Essa que é a diferença da incitação para a apologia. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Aí há algumas correntes que falam o seguinte, quando você faz apologia a um criminoso, mas ele não é ainda condenado, então você não fez apologia ao crime. Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que você tem o criminoso Pablo Escobar, foi condenado, todo mundo já sabe, até morreu, né? Realmente era um traficante terrível, né? E aí vocês fazem uma apologia, exaltam o Pablo Escobar, não sei o quê, você está cometendo crime de apologia ao crime. Mas vamos imaginar que você, na sua comunidade, onde você mora, perto onde você vive, existe alguém que faz práticas criminosas. Aí você começa a fazer a exaltação daquele criminoso, daquela pessoa. Só que ele ainda não foi condenado como criminoso. Ainda que tenha processo, mas não foi transitado julgado. Então você, ao fazer apologia ao criminoso, ao homem ou à mulher que está sendo condenado, você não está cometendo o crime de apologia ao crime, porque nem sequer o criminoso foi condenado. Outra coisa também é que você faz apologia ao crime. Vamos dar um exemplo.
Existe aquele roubo fantástico que teve, né? Que foi muito mirabolante, do Banco Central lá do Ceará. Foi um grande assalto que teve aqui no Brasil. Aí você faz apologia. Isso que é assalto, é um assalto fantástico, faz aquele culto ao crime do roubo ao Banco Central. Aí você cometeu o crime de apologia ao crime. Mas vamos imaginar que você, sei lá, inventa a sua cabeça, o roubo do diamante do Tatu Topázio, né? Que foi um filme que teve aí dos caras de pau, né? Que fizeram que roubavam um diamante que se chamava isso, Tatu Topázio. Aí você faz exaltação a esse crime. Esse crime nem sequer houve, foi uma ficção, é coisa de filme. Então você, quando faz uma exaltação a um crime que não existiu, então você, para alguns entendedores, tá? Para alguns da doutrina, acredita que você não cometeu o crime de apologia ao crime. E quando se fala de apologia ao crime, especialmente aqui no Rio de Janeiro, se lembra muito de uma marcha chamada Marcha da Maconha, muito comum aqui no Rio de Janeiro. E houve uma discussão, isso é apologia ao crime, não é? Isso, aí foi aquela discussão toda e chegou ao STF, Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal decidiu numa ADPF, né, de número 187. Você não sabe o que é ADPF? Eu não entendi o que ele falou. Vou deixar um link aqui de um outro vídeo para você aprender. Você tem que aprender, hein? ADPF. Aí nessa ADPF decidiu que a Marcha da Maconha não é uma apologia ao crime, mas sim um movimento espontâneo social, tá? Só para fazer justiça, porque esse canal até se chama isso, Sede de Justiça, né? Quando o Supremo Tribunal considerou a Marcha da Maconha como um movimento espontâneo, colocou alguns requisitos para que realmente não se caracterizasse como um crime de apologia ao crime, tá bom? Pessoal, esse é o vídeo, espero que tenham gostado. Dá um likezinho, dá uma moral aí pra gente, tá bom? Abração, tchau. Vamos continuar com essa sede de justiça. Valeu!